falar de saúde, estamos recebendo aqui o Matheus Leandro Freiria, ele que é o coordenador de atenção secundária do SUS, ou da Secretaria Municipal de Saúde, em nossa cidade. Primeiro, bom dia, seja bem-vindo, feliz 2024, né? Ô Marlene, bom dia, muito obrigado, né? Um 2024 abençoado para todos nós e um bom dia para todos os nossos ouvintes, né? Perfeito. A gente convidou aqui o Matheus hoje para falar especificamente sobre hanseníase. Tem uma campanha que é de nível internacional chamada Janeiro Roxo. De repente as pessoas até veem alguma referência e ficam se perguntando o que é isso, né? O que é Janeiro Roxo? Então a gente convidou o Matheus, que pode nos ajudar aí a ampliar essa reflexão a respeito, né? E é importante falar sobre hanseníase ainda, né, Pedro? Isso. Matheus. O janeiro foi estabelecido, né, um mês alusivo, né, para a gente começar a discutir questões de uma doença que é extremamente antiga, né? Falar de hanseníase, nós estamos nos remetendo desde a época de que Jesus Cristo esteve na Terra, né? Porque a hanseníase é aquela antiga lepra, né? E só que é uma doença que tem cura. Na época não se sabia, não se conhecia. Se criou vários preconceitos. Hoje é uma doença que tem cura. Né? E é uma doença que, se você tratar de forma precoce, além da cura, você evita um monte de problemas que a própria doença pode ocasionar. Então, é importante a gente falar sobre o Janeiro Roxo, falar sobre hanseníase de forma concreta, né, de forma técnica, para a gente trazer informações para os nossos ouvintes para que eles busquem tratamento. É uma doença silenciosa, é uma doença que quando começa a aparecer os sintomas sensitíveis, né, a pessoa começa a sentir mesmo, ela já está num certo grau de comprometimento. Avançou já bastante. Então precisa ficar atento aos sinais mais leves, é isso? Isso, os sinais mais leves, às vezes uma mancha mais clara na pele, com perca de pelos, né? Regiões da pele que você não tenha sensibilidade ao calor, ao frio, ou até mesmo ao toque, né? São alguns tipos de sintomas que a gente pode ficar em alerta, né? E lembrando que o tratamento ele tem 100% gratuito no SUS. Aliás, só no SUS que possui o tratamento da hanseníase. Ainda existe muito preconceito em relação a essa doença, como a gente dizia aí. Antigamente, na época de Jesus, da Bíblia, há relatos, inclusive, de segregação dessas pessoas, né? Pelo medo do contágio e etc. e tal. Como é que funciona isso? Como é que é o tratamento? E ainda vocês lidam com esse preconceito? Isso, infelizmente, né? O preconceito, normalmente, ele é um resultado da falta de conhecimento. A pessoa não sabe como lidar com aquilo. Por exemplo, a hanseníase é uma doença que não é transmitida pelo contato pele a pele, né? Ela é proveniente de uma bactéria, microbactério leprae, que é transmitível pela via aérea, né? Então, e precisa de um contato permanente entre a pessoa contaminada, uma convivência maior para a pessoa conseguir se contaminar, né? Então, não existe motivos para ter essa segregação, separar quem é hansênico dos demais pessoas, né? Então, é através desse conhecimento que a gente vai começando a quebrar as barreiras do preconceito, né? O município de Sorriso hoje, além de contar com o tratamento em todas as unidades básicas de saúde, nós possuímos dentro do nosso ambulatório multiprofissional de especialidade, o AMI, uma profissional dermatologista com especialidade em hanseníase, né? A doutora Juliana. Além de ser dermatologista, ela é hansenóloga, né? Então, além de nós termos o tratamento nas unidades básicas de saúde, nós temos um especialista que acompanha, ajuda no diagnóstico e acompanha no tratamento dos nossos pacientes. Inclusive, tem os níveis, né, de contágio, né? E esses níveis, inclusive, têm um significado no tratamento, né? Existem os contatos, né, com o paciente hansênico, né? Normalmente as pessoas mais próximas, que existe um convívio mais prolongado, são os mais suspeitos de também possuir hanseníase. Tanto que o tratamento da hanseníase ele não é focado apenas no paciente que apresentou diagnóstico, e sim o monitoramento de todos os familiares próximos àquela pessoa. Meio que trata o grupo familiar aí, no caso. Para evitar que aquilo amplie. Isso. O tratamento ele tem que se estender para a família do convívio, porque como é uma doença silenciosa,
né? Às vezes a pessoa ela não percebeu nenhuma mudança no seu corpo, às vezes algo tão discreto que possa ser identificado apenas pelo profissional de saúde. A gente pode falar facilmente quais sinais têm que ser observados? Os mais comuns de aparecimento, né? Mancha mais clara na pele que não descama, né? Regiões que tenha pelo, que você tenha perca de pelo ali, também é característica. Algumas dores, principalmente em inervações, dores nas mãos, nos dedos, né? Que a gente chama de espessamento dos nervos, né? Porque a hanseníase, ela tem a bactéria da hanseníase, Microbacterium leprae, ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma atração pelas terminações nervosas. Então ele se multiplica ali e lesiona os nervos. Então também um dos sintomas que a hanseníase traz são essas dores, né? Algumas dores articulares. Lembrando que isso são sinais de possivelmente a pessoa esteja com hanseníase. Não quer dizer que está. Tem que fazer o exame. Por isso que tem que procurar um profissional de saúde para analisar a parte histórica desse paciente, né? Se teve contato, se existe mais outros sintomas para poder fechar o diagnóstico hanseníase. Tratamento é como? Com medicação? Isso, o tratamento ele é 100% com medicação via oral, ou seja, comprimido. Toma, né? Em casa mesmo, não precisa ficar internado. Toma em casa, tranquilo. Ele é dividido em 2 tipos de tratamentos básicos, os tradicionais, o multibacilar e o paucibacilar. Isso vai depender muito do tipo de hanseníase que a pessoa está, né? E aí isso determina também tempo de tratamento. Tem tratamento de 6 meses, tratamento de 12 meses. Né? O tratamento ele é fornecido na unidade básica de saúde. Existem a dose supervisionada. O que é isso? Né? O paciente vai lá na unidade, faz o tratamento, toma a dose na frente do profissional. Perfeito. Né? Para ver que realmente está tomando. Não apenas isso, que é uma dosagem de antimicrobiano meio pesada. Então, se tiver alguma reação, já observa, né? ali. Observa ali, já pode tomar uma atitude. Fora essas doses supervisionadas, o usuário ele vai para casa com a cartela de medicação e toma todos os dias a sua medicação. Né? Um tratamento ele pode durar de 6 a 12 meses, dependendo de alguns tratamentos alternativos, 24 meses também. É um tratamento que existe suas características, por exemplo, principalmente mudança da cor da pele. Existe uma medicação que é dentro desse tratamento que aumenta os melanócitos, né? Então a pessoa fica com a cor de jambo, né? A gente fala. Então essas características que as pessoas também têm que se atentar, né? Só que existe um detalhe: a partir da primeira dose supervisionada, o paciente ele já não transmite mais a doença. Por isso que é importante fazer o tratamento. Só um pouquinho, a gente vai só agradecer Cidade Verde, SBT, que estão aí partindo para suas programações. E nós vamos seguir com a Voz do Povo aqui pelo rádio, pela nossa live e também pela Rede TV até o meio-dia, né? Tchau, tchau, pessoal. Boa sexta-feira e até segunda. Até segunda-feira, se Deus quiser. Já esquecemos que sextou, né, Raíssa Ávila? Muito bem. Matheus, o acesso a esse tratamento, ele é feito via unidade básica de saúde? Isso. O lugar mais seguro para o usuário que esteja aí com qualquer sinal que nós comentamos aqui é procurar a sua unidade básica de saúde, né? Não necessariamente, às vezes você não precisa pegar uma ficha para consultar com o médico. Muitas vezes o próprio profissional enfermeiro, ao identificar isso, já começa a ter um acolhimento desse usuário, para encaminhar. Isso tem muito da prática do profissional em reconhecer a doença, né? Nossa rede ela é capacitada continuamente, não apenas para hanseníase, mas como o assunto nós temos uma rotina de capacitações voltadas à hanseníase, tanto que o janeiro ele é utilizado isso para relembrar os profissionais sobre a prática. Importante sempre, isso, né? A prática do diagnóstico precoce, tratamento, tudo mais, né? Então, o usuário tem alguma dessas características que nós comentamos aqui, né? Uma suspeita, procura a sua unidade básica de saúde. Pode ser que o diagnóstico seja ali realizado na própria unidade, havendo a necessidade de um olhar clínico um pouco mais apurado. Nós possuímos profissional capacitado no ambulatório para atender. Aqui em Sorriso mesmo. Aqui em Sorriso mesmo, especialista em hanseníase, doutora Juliana, extremamente competente, né, que
ajuda no diagnóstico e ajuda nos tratamentos, principalmente tratamentos que exigem que não é aquela coisa clássica que foge, que precisa de ter um conhecimento técnico mais específico. Às vezes a pessoa tem uma outra condição de saúde também, que precisa de um pouco mais de atenção, tudo isso vai ser olhado. Isso. A hanseníase, ela pode estar assim, vinculada às demais outras doenças, né? Também pode se levantar questões de exclusões de doenças que possam ter sintomas semelhantes, né? Doenças reumatoides, algumas outras coisas que possam estar ou camuflando o diagnóstico de hanseníase ou redirecionando outros diagnósticos, né? E nesse sentido nós também temos profissionais capacitados que possam dar esse apoio na rede de saúde do município. Importante a gente não esquecer que ainda existe essa doença, porém agora com tratamento, né, Matheus? Isso, é uma doença que as pessoas acabam ficando assim receosas, tudo mais de falar, mas é uma doença que, sendo diagnosticada precocemente, ela além de ter cura, né, um alto índice Cura de cura, mesmo. cura de verdade, né? Identificando ela precocemente, a pessoa não terá comprometimento neuronal, né? Porém, se for negligenciado, né, infelizmente, ela pode sim ocasionar todos aqueles problemas que a gente sempre lê na Bíblia, né? Então, como é uma doença que tem esse comprometimento neuronal, ou seja, ela atinge os nervos do nosso corpo. Mão e pé, principalmente nas terminações. Pernas, né? O nervo óptico, pessoas podem estar perdendo a visão, né? Então, se não for dada atenção de forma precoce, infelizmente, os comprometimentos são sérios. E é importante falar se tiver alguma suspeita com o seu médico no postinho de saúde, ou, como você disse, com a enfermeira, enfim, procurar o atendimento. Isso, justamente. Qualquer suspeita, né, ou histórico de convivência com alguém que foi diagnosticado com hanseníase, procurar a unidade básica de saúde que vai ser acolhido. Muito bem. Se houver algum evento, aí a gente gostaria também de ser informado, né? Para repassar a população ao longo desse mês aí. Ainda está no comecinho, né? O janeiro recém começou. As ações de janeiro, normalmente, são programadas para a segunda quinzena, né? Além do janeiro roxo, temos janeiro branco, que fala sobre saúde mental e tudo mais. E com toda certeza, né? E já agradecendo o espaço da Rádio Sorriso, né? Que sempre foi grande parceira da saúde sorrisense. Nós estaremos, sim, trazendo aqui as informações para vocês, todas as nossas ações, e principalmente dos meses que são temáticos. Perfeito. Muito obrigada pela presença aqui, Matheus Leandro Freiri, Atenção Secundária à Saúde em Sorriso. Hoje, hanseníase e mais. A gente já falou sobre outros assuntos e certamente não faltará bate-papo com ele por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a Rádio Sorriso e agradeço a todos os nossos ouvintes aí, e um 2024 abençoado para todos nós. Amém.